Boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião da segunda. Vamos fazer um exercíciozinho de respiração, uma respiração integral. Enche o pulmão, enche o diafragma, depois volta para o pulmão de novo, inspira lentamente, 10 vezes. Vamos pôr um tema central nessa respiração, que vai ser o seguinte: quando inspiramos, dizemos, eu me perdoo. Quando expiramos, nós dizemos, eu perdoo meu irmão e o mundo. Durante 10 vezes. Começando agora, inspirando. Eu me perdoo. Eu perdoo meu irmão e o mundo. Eu me perdoo. Eu perdoo meu irmão e o mundo. Vamos abrindo os olhos devagar. E Jane vai fazer uma oraçãozinha de abertura. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Então, nós vamos colocar Jesus no comando, que é a manifestação do Espírito Santo, pedindo que Ele cuide dos nossos egos, nossos corpos, conduza as nossas mentes e, principalmente, que Ele comande esta reunião. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco e que Ele vai conosco a toda parte. E seremos curados em mentes, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amém. E agora vamos passar para a Ana, que vai ler o texto para nós. Vamos compartilhar o texto. Ok, então, gente. Então, boa noite para todos. Hoje a gente vai continuar, estudando o capítulo 3, cujo título é A Percepção Inocente. E o subtítulo hoje é a seção 4, o erro e o ego. Então, a gente vai fazer como sempre faz, vai fazendo a leitura e comentando. Então, parágrafo 1. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento.
Tu também és incapaz de conhecimento, porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis, e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. Parágrafo 2. A consciência, ou nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. A consciência é corretamente identificada como domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceberes a ti mesmo como desejas ser, ao invés de como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. Então, quem quiser comentar, gente, alguma coisa? Esses 2 parágrafos condensam toda a metafísica do curso, né? É muito legal. Pois é. E ele fala aqui, por que nós somos incapazes de conhecimento, né? Enquanto estamos na ilusão, enquanto a gente está na mente dividida. Porque nós não temos certeza de como usar as nossas funções atuais. Porque no conhecimento, na verdade, a nossa função é criar. Aqui no mundo, a gente continua com essa função porque a gente, né, o Deus cria, não é desfeito, só que a gente cria equivocadamente, né? E nós temos dúvidas sobre como usar essas funções que nós temos, porque tudo aqui é incerto, né, no mundo da ilusão. Então, as respostas sempre deixam dúvidas, nunca é uma resposta definitiva, uma resposta confiável, uma resposta certa. Sempre há dúvida, sempre há insegurança, sempre há desconfiança. Então, a gente tem muita dúvida sobre como usar nossas funções aqui nesse mundo. E também outra razão de sermos incapazes de conhecimento é porque nós ainda podemos perceber sem amor. Então, a gente ainda percebe, né, a partir do medo, da culpa, que vem substituir o amor em nossa mente. Embora o amor jamais possa ser desfeito ou substituído. Né? A gente, na verdade, desfoca o amor e foca o medo, mas o amor permanece na nossa mente, esperando que a gente olhe para ele. Então, você vê que ela dá... continuando. Não, pode falar, Jana. Você vê que ele dá aqui no parágrafo 2 uma conotação diferente do que a gente está acostumado aqui no mundo, né? Falando da consciência. Na realidade, a consciência foi o que dividiu, né, a nossa mente. Por isso que Jesus fala que o erro ele tem que subir a consciência, ou seja, né, a gente tem que tomar consciência do ego, porque na realidade a consciência é a percepção, né, quando a gente está tendo a noção da percepção, que é para poder entregar ao Espírito Santo, que é a forma de desbloquear, né, esses erros. Então, aqui a consciência, quando a gente fala assim, eu estou tendo a consciência não está ligada no ego mesmo, né? E deixar que a consciência se aflore seria, assim, olhar para o ego diretamente, e olhar para o ego diretamente, sem a gente se identificar ou dar veracidade ao que está vendo, é a forma de ter a mentalidade errada corrigida pelo Espírito Santo. Então, a gente vai entregando. Então, essa consciência aqui, né, é nesse nível da percepção, não tem nada a ver com
interiorização, ao contrário do que a gente já pensou em algum dia, né? Existem abordagens meio diferentes, né? Agora, Uhum. quando eu sinto aqui, quando ele fala da consciência, é, foi o momento em que você se achou separado de Deus. É. Aí você começou a perceber um mundo que você não percebia. Você começou a perceber imagens. Então, você também se percebeu um corpo. É. E a bagunça está feita. E diz Jesus que isso foi corrigido no mesmo No instante. instante, né? E a gente vive em um delay. A gente não sabe que É o instante delay é esse. mesmo. Esse É isso mesmo. instante pulsando, na mesma hora. E, e parece que leva tempos para a gente, né? É. Ele Até fala, a só gente ter existe. essa certeza que ele está falando aqui, né? E É, não deveria levar tempo, né? Porque já foi corrigido. não deveria levar tempo, Porque exatamente. é um problema, uma solução, né? Jesus fala, o problema da separação supostamente ocorreu na mesma hora, Deus corrigiu, já deu a solução. E parece levar um tempo que não existe. Só existe o presente, que é eterno, não existe nem passado, que é culpa, nem É, existe futuro, que é ansiedade. Só existe o presente. É o eterno dentro do tempo. É, Ele chama aqui muito gentilmente de instante santo, né? Porque a gente vai provando desses instantinhos santos, instantinhos santos, até a gente criar confiança, certeza, como ele fala, de que eu sou isso. e Agora lembrar que também eu me remeteria àquele tema central, quem sou eu, né? Que tem na segunda parte do livro. É isso isso aí. que dá certeza e confiança. tem que lembrar também que a mentalidade erradamente equivocada, a mente que se vê separada do ego, ela resiste também a a ser desfeita, né? Então a gente Ou, está aqui nesse delay porque a mente está resistindo e a gente não está se dando conta disso como deveria se dar, né? Para que a gente não colabore com essa resistência da mente, com essa defesa da mente contra a expiação, né? Contra o desfazer, né, do equívoco. eu É diria que esse terrível é o isso, né? maior, é o É como se a maior gente dissesse problema. assim, está doendo, mas está bom. É É isso isso aí. aí. Coisa É o terrível. sacrifício, é isso Pelo mesmo. menos isso aqui eu conheço. Está doendo, mas eu conheço. É, Né? Como é que eu vou aceitar Isso, o desconhecido? Como se, você foi como no se fosse ponto. desconhecido, né? É o medo Só do que desconhecido que não é desconhecido, só é né? desconhecido que a Deus gente não é. escolheu não ver. Por isso que é Isso, desconhecido. Nós é esse escolhemos medo. não ver. Então, quando a gente escolher Medo de ver, Deus. pronto. Incrivelmente, nós ainda temos medo de Deus. Incrivelmente. É É. isso mesmo. E foi o que você falou. O medo, a culpa, a gente conhece. O resto a gente não lembra. A luz a gente não lembra, então a gente tem medo dela. Como se Mas ela. mesmo lembrando da luz, a consciência faz, como você falou logo no começo, a consciência faz muita resistência para que a gente deixe ir, né? Para que só a luz aflore, porque só tem luz. A Sim. gente ainda está muito apegado a isso. E Mas é tomando Jesus consciência parecendo, disso. Oi, querida. e Jesus parecendo que ele conhece nossos limites, né? Ele começa, Conhece. por exemplo, logo na primeira lição, nada que eu vejo O que significa coisa significa alguma. coisa? Ele vai em cima logo da percepção equivocada, que é a consciência. Você tomou a consciência e começou a aparecer imagem. Meus E pensamentos são imagens que eu fiz, né? É, Jesus fala.
E aqui na linha 3, o 2, ele fala: o ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceber a ti mesmo como deseja ser, ao invés de como De és. como és. Olha a escolha aqui, gente. Então, o ego é isso, é a minha escolha de ser como eu desejo ser. Então, na verdade, é o autoconceito que eu inventei, né? Essa identidade corpo que eu inventei, ela é a resposta ao meu desejo, ao desejo dessa mente equivocada de si, de permanecer, né? Então, ela precisa criar condições de permanecer. E a identidade corpo é uma maneira que ela encontrou, né, de se esconder de Deus, né, como Jesus fala aqui. Esconder de Então, Deus. a gente vive cultuando esse autoconceito, Ana, o autoconceito Jeane, o autoconceito Márcia, Gustavo, etc., porque a gente não quer abrir mão desse autoconceito, que abrir mão dele significa aceitar a verdade. E esse autoconceito está aqui para nos defender contra a verdade. Então, por isso, esse apego que a gente tem à imagem nossa, a esse autoconceito que nós inventamos e que vivemos cultivando ele como forma de defesa contra a verdade. Porque nós estamos levando em banho-maria, né? Nós estamos levando o ego em banho-maria. Porque realmente eu acho que a gente deveria aprender a fazer o tratamento de choque aqui, como Jesus faz, né? Jesus fez isso, ele só acreditou em Deus, não acreditou no mundo. Não teve meio termo para ele, né? E a gente está levando em banho-maria, e por isso que entra em conflito. Um pouquinho ego, um pouquinho eu me entrego para o Espírito Santo, um pouquinho eu medito, um pouquinho eu sinto Deus, outro pouquinho eu me jogo no mundo, e tá isso, tá levando em banho-maria. Devemos a confusão de níveis, né? Por escolha. Exatamente, e vai levando por apego, porque a gente não quer largar a zona de conforto, que é o medo. Que é impressionante, né? Ter o medo como É o medo como zona de conforto, né? O medo como defesa. Meu Deus, que coisa louca. Antes de começar a gravação, a gente estava conversando com o Márcio sobre isso, né? A percepção da medo. E você, de uma certa forma, você provoca isso. O tempo todo. O medo leva à percepção, como a experiência da Márcia, né? O medo leva à projeção. Então, você está vendo coisa ali na sua frente, que você acha que é o mundo lá fora que está inventando, que está criando, mas não, aquilo ali é uma projeção de um pensamento que habitou a sua mente, e que você está vendo ali a encenação disso. Pode ser esquisito, pode ser estranho, né, essa forma de pensar que Jesus nos apresenta, mas é a explicação real do que acontece. Com certeza, né? Com certeza. A gente precisa acreditar nisso, para que a gente possa colaborar com Jesus para desfazer isso. Porque enquanto a gente fizer de conta que não é conosco, Exato. a gente não vai colaborar, a gente não vai apoiar, não vai dar a ajuda que ele pede, ele fala, vocês precisam me ajudar. Né? Porque sem a nossa vontade, unida com a vontade do Pai, ele não pode não vai para frente, exato. Não vai, o medo preconiza a imagem que você vai ver. Ele fala assim, você é por demais condescendente com a tua mente, e é mesmo. A gente tem que se jogar nele, porque a gente fica nessa molezinha, assim, então eu já estou fazendo o suficiente. Não tá, tem que perdoar, se entregar, começar a querer a ele mais do que tudo. Senão não vai, não adianta, porque vai rolar. Você que tem que estar totalmente presente agora, senão você entra em pânico. E é uma questão de única coisa que desmancha o medo é o estado presente. Exatamente, Gustavo, é uma questão de atenção e de entrega, né? Porque o estado presente é o quê, né? É a entrega, é a sua escolha de estar com Deus, né? É isso, a presença. Não é você ficar lutando para ficar na presença, é você aceitar a presença como o estado que você quer para você. Eu quero, vou falar na primeira pessoa, né, que é para mim também. Sim, o estado que eu quero para mim, porque eu quero vencer o medo, não lutando com o medo, e sim desfazendo o medo. E para isso eu tenho que abrir a minha mente para a verdade. Abrir a minha mente para essa entrega completa, para essa entrega natural.
O que você quer, Jesus? Para que serve isso? O que essa reunião serve? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu te entrego, que seja útil para você. É isso. A gente tem que estar em estado de entrega para Ele. Até que a gente tenha essa união feita, estabelecida com Ele, e essa certeza do que a gente quer, a gente tem que estar pedindo para Ele, pedindo e entregando, porque a gente ainda oscila muito, né? Não é ou não vai sair disso, ou a gente não vai sair disso. Não é uma relação burocrática roda. com o curso em milagre, não é uma relação burocrática com Jesus. Você não tem que bater ponto com Jesus. Não. Tem que entregar o seu espírito. Você tem que não entregar, você abrir o seu espírito para Jesus. Significa tudo. aquietar a mente para que você seja um canal da mensagem da luz, seja um canal mas do mesmo Espírito que não Santo. aquiete, mas a princípio a mente não está quieta. Até conseguir querer se entregar como um canal, né? Para a mente estar quieta, tem que entregar, porque depois da entrega que vem essa quietude, antes não vem. Mas é simultâneo, né? Você entrega, porque se você não vai lá dentro e se conecta com o seu ser, você vai entregar o quê? Você tem que entregar a sua mente. Então, essa mente você tem que estar ciente dessa mente nesse momento, você poder entregar e manter a entrega, né? Que tem isso também. Não é só entregar manter, é o principal. Distrair. É entregar e manter, e ficar ali em conexão. Porque senão entrega treinar e pega de isso. volta. Né? Isso é treinamento, né? Porque o treinamento. É muito tempo distraindo, então tem que ter tempo, tem que investir tempo também para poder reconectar. É isso mesmo, Ana. Investir tempo com Deus. Você falou certo, é isso aí. Se eu quero ver algum resultado, eu tenho que investir tempo com Deus. Não é que eu tenho o que eu quero, né? Eu quero, tem que ser um negócio, ele fala aqui, ó. Você tem que resgatar a eternidade do tempo. O tempo oculta a eternidade, mas a eternidade está ali como pano de fundo de todas as imagens, de tudo que acontece. Ele está ali, eterno como sempre. Nada aconteceu, nada mudou. E ele fala aqui na linha 4 do 2. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual podes ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. Gente, viver na incerteza e na insegurança, como a gente vive, né, nesse mundo da ilusão, esse é o inferno. A gente não se dá conta de que isso é que é o inferno. E que a gente pode sair do inferno, né, na hora que a gente escolher sair do inferno. E lembrar de rir, e lembrar de rir. Aliás, é inevitável você sair do inferno e não rir. Porque você se vê assim, como foi possível? Eu estava no inferno por nada. Por nada, por um pensamento. Por um pensamento. E ele fala, o espírito não tem níveis, e todo conflito surge do conceito de níveis. Quando vem a separação que separa, né, que estabelece graus, que estabelece comparações, as diferenças, pronto, né? Aí a gente se perdeu nessa confusão de níveis aí, nesse borbulhar de níveis do ego. E o que fica falando, só tem 2 níveis, o do ego e do Espírito Santo. Na verdade, só tem um, que é o Espírito Santo, né? E a gente quer outro para ficar se distraindo nele. E fica fazendo um monte de historinha na mente, com os pensamentos. Sim. Fica brincando na mente, né? Ai, meu Deus. Jesus é muito paciente, né? Demais. E gentil. Muito gentil. Gente, eu vou ler o 3 e o 4, tá bom? Então dá uma subidinha, Ana. Você lembrou. Imagina, não. Tá na hora, imagina, querido. Não, senão eu ia esquecer de subir o 3. Não, tá na hora certa. Gente, então vamos lá, parágrafo 3. O ego é o aspecto Voltando, né? O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criar. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas respostas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas.
A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una, com U maiúsculo, pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. Então, ele põe itálico. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. A confusão faz parte dessa mente. Então. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isto faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro. E essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. Jesus é tão amoroso com a gente, né? Nossa. E é tão fácil escolher, né? Escolher o amor, escolher a luz, porque a gente realmente vamos entrar nos questionamentos. Por que a gente escolhe a dor, né? Por que a gente ainda escolhe, né, as diferenças? Se a união entre todos é o que nos faz feliz, né? A única forma, entre todas as mentes que eu falo, né? É tão fácil, né, seguir o caminho de Jesus, que é só amor, né? Ensina só amor, porque é isso que tu és, ele está falando. A gente não tem outra coisa para ensinar, porque a gente não é outra coisa, né? Mas a gente Sim. acha que é, né? A gente acha que A é, gente Gustavo. É. vai tomar informação ao ego. O ego é aquele cara que você está perdido na rua, procura, pede a ele uma informação, ele informa errado de propósito. Vai para a rua, né? Vai para o beco sem saída, Ele sabe, mas que ele tem de propósito. precipício. A gente Ele é está dando risada, né? Mas a gente sabe que de Deus só vem amor, do Espírito Santo, de Jesus só vem amor. Por que a gente ainda insiste, né, em tomar outro caminho? Ele fala, pega na mão do teu irmão, aceita, né? Não ataca, não aceita, porque eu estou te enviando o teu irmão santo e a gente resiste. A cura está aqui na sua frente, né? Está aqui, Tá disponível para aqui, você. Né? tá aqui agora, E tá no aqui. curso ele indica respostas. Ele indica as perguntas. Ele faz as perguntas e indica as respostas no mesmo curso. Né? Como diz aqui, é por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconhecerem que não criaste a ti mesmo. Vai Foi lá para o Deus que que eu nos criou. sou. O que Vai eu ler lá o que eu sou. sou, que ele dá toda a resposta. Se a gente não reconhece, a gente fica sedento de amor e fica aceitando migalhas, fica dando migalhas desse amor, né? Porque não está aceitando quem é, que é o Filho de Deus plenamente amado, né? A gente fica aceitando as migalhinhas, seja lá do ataque, seja lá da discórdia, seja um pouquinho que alguém faz, um pouquinho que você faz. A gente aceita migalhas, a gente dá migalhas quando todos, né, completam o Pai no perfeito amor. Só para reforçar isso que está sendo dito aqui, né, que o medo vem do problema de autoridade, como ele fala em algum lugar aqui desse capítulo, né? Sim, porque nós destituímos Deus da paternidade dele, né? Então nós nos vemos à parte de Deus, achando que nós nos criamos, ou o mundo nos criou, que a gente tem uma confusão a respeito de quem nos criou, né? É uma bagunça só. Mas, de qualquer maneira, a gente nega que Deus tenha nos criado. Sim. Então, essa é a causa do medo, que na hora que a gente nega a criação de Deus, a gente se sente vulnerável. E aí, vulnerável ao ataque, inclusive, né? Porque se eu estou aqui sem a proteção
e sem aquela referência, né, que é o Pai, eu estou aqui por minha conta. Então, quem é esse que está aqui por conta própria? Eu também já não sei quem sou eu. Então, dá uma confusão muito grande, uma insegurança muito grande, e o medo vem, aí vem o medo, né? E aí vem a projeção. Porque se eu sinto medo e culpa por estar aqui por conta própria, e negando, né, a paternidade de Deus, vem a projeção como consequência, né? E aí eu acho que a projeção lá é real, e a confusão permanece, né? Você explicou Situação tudo. extremamente esdrúxula, né? É uma teimosia egóica. Eu teimo em ser o Separado, né? criador, separado, o criador de mim mesmo, e que mim mesmo, que mim mesmo, que tão pequeno que é o ego, né? Nós somos tão, meu Deus, Esse mim mesmo perfeitos. não existe, né? Não Está existe. todo mundo perdido, já lhe É. ensinaram tanto caminho de saída que não deu certo, e está todo Hum, mundo estressado, e você ainda falou perguntando tudo. onde está a Estressado. saída, ninguém sabe. E Ninguém aí começa a guerrear, né? Porque não sabe, é, então vão para. Vira uma todo torre de Babel, estressado. né? É Ô, isso. rapaz, vai para aquele lado, aquele é o certo, vai lá. E é só o amor, é o caminho certo e único. É o amor. É. E aí ele fala aqui na linha 6 do 3, tem que estar em conflito, só voltar um pouquinho para dar sentido, na linha 5. É necessariamente incerta, a mente, né, dividida, é necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesmo, ou seja, É. com o ser real que eu sou. Né? Então, enquanto eu desejo ser esse ser aqui insuficiente e, né, incerto, e que eu não sei nem o que é e nem de onde que veio, eu estou escolhendo não ser de acordo com a verdade do que eu sou, que me dá paz. É a única coisa que me dá paz, é eu me reconhecer como o Filho de Deus. Só aí eu vou ter paz. E ele fala, isso faz com que seus aspectos, ou seja, os fragmentos, né, as identidades corpos, né, que estão aqui, os autoconceitos, sejam estranhos um para o outro. Então, eu vejo meu irmão como um estranho. Eu não o reconheço como irmão. Ele é um outro que me ameaça. E daí vem o medo, que eu acho que ele pode me atacar. Se ele é um estranho, né? Olhando ele assim, no mundo de níveis, como a gente inventou aqui nesse mundo, né? Eu vou vê-lo como estranho e algo que me ameaça. Então, eu vou me defender contra ele. E aí começam os ataques. E aí o medo vem. E tudo isso, né? Toda essa... Todo Aí esse, Jesus fala assim: paz a tal tolice, A né? gente olha para nosso irmão e só vê o corpo, e só vê É, o que ele está vestindo, e só vê coitado. o carro que ele tem, e só vê a posição que ele e tem. vê É uma comparando, e coisa vê julgando o tempo todo, né? limitada. Conforme a gente vai subindo a escada da oração, vai tendo instantes em que a gente consegue sentir o irmão como espírito, né? Como Sim, luz. porque a verdade Porque a não gente saiu vai, da nossa mente, Né? né? A verdade está é, lá. a gente se sente em alguns momentos unido em mentes, sente aquele, como criança, né? Aquele amor. Mas não é o tempo todo, e precisa ser o tempo todo para a É gente isso aí. lembrar do Pai, ajudar Jesus, os outros lembrarem, e vai fazendo aquela corrente que um vai lembrando o outro, né? Ele explica na introdução do livro de exercícios, ele diz: é assim porque tu tens a mente muito mal treinada, Muito mal treinada, exatamente. mas você vai ganhando estabilidade na percepção quando você começa a perceber seu irmão como espírito, né? Como unidade, como igual a você. O que você é, ele tem que ser, de qualquer forma. É porque o amor Se você vaza, não né? se conhece, você não conhece seu irmão. Se você não tem O um amor vai. auto-perdão, você não vai perdoar seu irmão. Então, tudo assim Mesmo, é uma unidade em todos os níveis. mesmo com todas as defesas da mente equivocada, o amor ele vaza, ele acha brecha e vaza. Aí é a hora dos instantes santos, né? De repente você vê É, o irmão como irmão.
né? Alguém que você via lá como outro, como estranho, de repente você olha para ele e se une a ele. Então, é o amor ali, né? Porque ele está É, aqui, o amor está aqui na nossa mente, ele nunca saiu. Eu Graças me a Deus, né? O lembro, amor está aqui, eu eterno. me lembro nossa, me uma fala. sensação que eu tinha logo que eu comecei a fazer o curso, que eu consegui, quando eu conseguia perceber mais ou menos a mensagem de Jesus falando do mundo, aí eu pensava assim, é mesmo, pai, esse mundo é mais furado que uma peneira. Pois é. Não, aí, na medida que você vai se entregando, vai ficando mais É. furada ainda. Então, o amor vai vazando, vazando, vazando. A minha avó, ela tinha uma sabedoria, ela é super simples. Ela falava assim: é possível que vocês procuram tanto. Deus é tão simples, ela Olha só falava. Eu como é falei: ai, vó, quanta a sabedoria. senhora já falou tudo. Eu falei, falava para ela, gente, Deus é tão simples. Ela devia de sentir essa proximidade, devia de sentir, porque Com realmente, se ela certeza. sentia que era simples, não era nada complicado para chegar, né, a Ela, senti-lo. ela tinha Ai, gente, intimidade com Deus. Então, amiguinha, minha avó. é. É uma Fez o simplicidade que o ego não compreende a simplicidade. Deus é, né? O Jesus não fala, olha, esse curso inteirinho se resume a duas palavras. Deus é. Só É, isso. isso É, aí. Deus é. Fecha o livro, né? Se a gente se entendeu isso, fecha o livro. Deus Gente, é. eu vou ler o parágrafo 4, tá? Só Tá estou me bom. lembrando aqui que eu estava lendo hoje lá uma sessão lá do capítulo 5, que é o convite ao Espírito Santo. É, E o texto é tão fluido, tão fluido. Falei, meu Deus, como é, que falar do amor, o texto flui, e falar do medo e é. da culpa, sabe? Você não tem como falar simplesmente do medo e da culpa, porque é confuso, né? O sistema egóico é muito confuso. Então, Jesus se desdobra aqui para nos levar a entender mais ou menos como que a gente pode escapar disto, né? Então, Ele mesmo explica, né? Se tu não compreendes esse curso, é porque ainda não estás aceitando, né, a, a, a ainda estás verdade, resistindo, ainda né? está resistindo, né? Sim. Porque ele fala, esse curso é fácil e é simples. Às vezes tem alunos que dão risada, querem me matar quando eu falo que o curso é fácil. E Uhum. Jesus fala, esse curso é fácil, esse curso é simples, né? Se o ego não resistir, né? Se o nosso ego baixar a bola, então ele é fácil, Não, e é o que ele né? fala, são duas frases, né? Ama o teu pai sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. No final é isso, né, que é esse Só curso. isso, São só essas isso. duas frases. E é tudo. o ego não quer acreditar no óbvio, né? É, Ele não Gustavo, elabora essa simplicidade. Ele não consegue, ele Gustavo. tem que achar difícil. E esse curso foi feito para o ego, né? Ele não entende, mas foi feito para desfazer o ego. Gente, então vou ler o quarto, tá bom? Tá bom, tá bom. A mentalidade certa, parágrafo 4. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo, entre aspas, mentalidade certa, é usado de forma adequada como a correção para, entre aspas, mentalidade errada, e se aplica ao estado mental que induz à percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre, porque cura a percepção equivocada, e isto é, de fato, um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. Aí eu vou ler o 5, depois a gente comenta. Né? Parágrafo 5. A percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente, porque traz a mente a áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente. E a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. Então, depois que ela escolhe perceber, ela só pode escolher ambiguamente. E a única saída para a ambiguidade é a percepção clara.
A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte com F maiúsculo, ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível, porque a mente pertence ao espírito que Deus criou, e é, portanto, eterno. É aquilo que a gente estava falando, né? O amor está em nossa mente, a paz está em nossa mente, a alegria está em nossa mente. Isso não vai ser tirado porque isso foi Deus que criou, e porque Deus criou, nada desfaz. É a condição normal da mente. Ela só volta quando ela quiser conhecer, ou seja, quando ela quiser acessar o conhecimento de Deus. E para isso, ela tem que deixar a percepção ou deixar de acreditar, nem que seja por um instante santo, deixar de acreditar no ego e entregar a mente para o Espírito Santo. Aí sim, enquanto a gente não entrega a mente para o Espírito Santo, a gente está com ela em branco. Jesus fala, enquanto você não está pensando com Deus ou com o Espírito Santo, você não está pensando nada. A gente está aqui inventando historinha, não está sem pensando significado, nada. né? Não tem Nada realmente, nenhum. Nada. Não importa as mentes mais intelectualizadas que sejam, não importa, se não estiver pensando com Deus, se não estiver acessando os pensamentos de Deus que estão na nossa mente, nós não estamos pensando em nada. Jesus fala, sua mente está em branco. E aí? É porque ela não está criando, né? Porque só cria nada, na mente, você só cria no conhecimento, né? Na verdade. É engraçado que parece no mundo que da tem percepção mundo é fazer. inteiro dentro dessa mente, ele diz que é Nossa, nada. o meu parece que tem mais de um mundo. Tem historinhas, aí você fala, nossa, isso é uma historinha, ok, eu entrego. Tem que, né, reconhecer, é uma E historinha tem da minha aquele mente. ditado bíblico de fazer sumir montanhas, né? Jesus faz logo sumir o mundo todo. E ele fala, eu tive um sonho de um mundo feliz, ou seja, perdoado na nossa mente, né? Mas a gentileza dele, conforme ele vai nos encaminhando, é tão grande, né? É tão grande, é tão doce, né? Jesus é doce, que a E aí gente... ele fala, a mente só deixa de... Quando ela deixa de perceber, ela só deixa de perceber ambiguamente quando ela tem vontade de conhecer. De conhecer, Aí ela de se retorna à entregar. sua própria função, né, que Isso. é a função de criação. E aí ela fica a serviço do espírito. Quando ela tem vontade de conhecer, que aí ela está unida à vontade, quando eu estou unida à minha vontade com a vontade de Deus, eu me coloco a serviço do espírito. E aí eu me abro para o conhecimento. E a percepção é mudada nisso aí. Então, aí ela é mudada de percepção equivocada para a percepção verdadeira, que é um passo anterior ao conhecimento, né? Já é o passo final na percepção, no mundo da percepção, em direção ao conhecimento. Mas para isso eu tenho que fazer o quê, né? Eu tenho que unir a minha vontade com a vontade do Pai. E a vontade é propósito. Então eu tenho que unir, escolher o propósito do Espírito Santo como sendo o meu propósito. Na hora que eu faço essa escolha, eu estou unindo a minha vontade com a vontade do Pai. É escolhendo o propósito do Espírito Santo, escolhendo a meta do Espírito Santo, que é o desfazer, né, da separação, que é nós nos lembrarmos de quem nós somos, que somos filhos de Deus. E aí nós vamos nos colocar a serviço do Espírito. A gente vai se reconhecer como Espírito. E aí a percepção muda e nós conseguimos desfazer todo esse emaranhado, né, de confusão que nós inventamos aqui, no qual nós estamos perdidos.
Ô, Ana, sabe, eu diria que a percepção não muda, sabe? Não importa, ela pode mudar ou não, independe, né? Ah, o instante santo não faz percepção. O Gustavo, que está bem familiarizado com o instante santo, que me corrija. A minha experiência mostra que o instante santo não muda a percepção, o que muda é a mente. Porque quando a mente muda, e se você se joga para o Espírito Santo e a mente muda, entra no conhecimento, você não vê percepção, então não tem mudança, né? Você não vê, não tem percepção, né? Não tem nada para perceber fora, né, da mente. Então, é a mudança da percepção, né, na realidade, ela só existe enquanto os milagres estão acontecendo, porque o Espírito Santo muda para expressões de amor, mas provavelmente a percepção independe dela mudar ou não, porque a gente não vai ver nada mesmo de percepção com a mente no conhecimento, que no conhecimento não tem Não forma. tem percepção, o conhecimento já é outro, né, É, outro Que você nível. acha, Gustavo? Não o sei. pulsar naquele livro de Gary Renner, ele que viveu, pulsar seria São Tomé, né? São E, Tomé. e ele acompanhou Jesus, né? Era discípulo. Ele Ah, disse que Jesus desconsiderava totalmente a percepção. não Ele existe. economizava esse tempo. Olha, tá vendo? É porque Jesus já havia superado a ilusão, entendeu? Então, ele já tinha saído da percepção. Mas o Agora, o que, o engraçado que é que não é falado que não aqui, exista a percepção. A percepção está aí, ele só desconsidera. É assim que o instante santo indica, né? Ele desconsidera, ele vê outra coisa por trás da percepção, como se fosse um pano de fundo onde a percepção acontece. Mas isso não quer dizer que é real. Jesus disse que isso é nada, que está em branco. É, porque a luz A luz está por trás abrange disso. tudo. Não Tudo, tem. no princípio, tudo era luz. Exato. Quando é, veio É, a separação, começou a aparecer imagem, mas no princípio tudo era luz. E sem imagem não tem é percepção. a imagem que Sem separa, né? luz não tem percepção. Sem Não luz não tem. tem filme. Puxa a tomada do projetor, pronto. Não tem. o que Eu ele dei esse fala da exemplo mudança de do. percepção, na verdade, é a mudança da mente, porque a percepção ela vem É, como resultado da mente isso, equivocada que isso, escolheu isso. se ver separada. É. Então, quando você faz a correção da mente, você está saindo da percepção equivocada para a percepção verdadeira, como ele ensina aqui. E aí Uhum, o próximo é. passo é o próprio Deus que dá. Né? Quando você está na percepção verdadeira, você já está na brecha de Sim, saltar para o conhecimento. E é é isso Deus que aí, a faz ponte. essa ponte entre a percepção É verdadeira e isso o aí. conhecimento. E a Então, percepção foi o que verdadeira você é a sua falou. mente corrigida. É, É você novamente no senso da integridade, da da certeza de que integridade. você é íntegro, né? O Filho de Deus íntegro. Isso é que é a Muito legal, percepção Ana, você verdadeira. explicar assim. É, porque sai da percepção equivocada do medo, Da separação, aí que se vê como um da fragmento, separação, né? o Espírito Santo faz a ponte para a percepção verdadeira, mas ainda é percepção, é isso que você está Ainda é falando. percepção. Não é conhecimento ainda. Aí da percepção já curada, ou seja, já ligada, né, já estando apta, vamos dizer, para milagres, para o instante santo, aí sim o Espírito Santo deixa a gente, simbolicamente, nas portas do céu, e é isso mesmo, aí nas portas do céu não tem Deus só percepção, puxa você assim e fala, entra. né? E ele fala, a porta está aberta, só entra, filho, porque a porta está aberta, né? Está o tempo todo aberta, a gente não estava vendo, estava na caverna lá de Platão, só olhando para frente, não está olhando para o lado, vendo que a caverna está aberta, que tem luz imensa, né? E E aqui que tem nem uma está coisa. acorrentado, nem está acorrentado, Não, as a correntes mente são que de papel, acorrentou. é só ele quebrar assim, que é tudo de É, papel, né? E Tudo é você isso fica mesmo. ali, e você fica ali na porta do céu, com o pezinho para a porta não fechar, mas você não entra. Ai, Gustavo, nem me fala, viu?
Nem me fala, eu lembro da revelação, meu Deus, como é que pode? E alguma coisa que ele fala que é importante também a gente se dar conta, aqui na linha 9, né? Na linha 8. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis, mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. A gente já até comentou isso, né? Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte, ou meramente deixaria de ser. Então, mesmo criando equivocadamente, ela está afirmando que ela é filha de Deus e tem o poder criativo que foi conferido por Deus. Embora ela esteja usando esse poder equivocadamente, mas é o poder criativo que Deus compartilhou, né, com o Filho, né? Com essa mente. Porque Deus está na nossa mente. Não é que tem um exercício que eu acho, no começo, até meio conflituoso. Deus está em tudo que eu vejo, né? Deus está na minha mente, está em tudo que eu vejo. Aí, no começo, eu pensava, como assim? Não existe percepção. Deus não fez o mundo. Como que está em tudo que eu vejo? É porque Deus está na mente. Nós e o Pai somos um, né? E tem uma lição que fala isso, Deus está em tudo que eu vejo, porque Deus está em minha mente. E depois, a lição, numa outra lição, ele responde a isso, né? Isso não quer dizer que Deus fez o mundo. Não, só que ele está na minha mente e através da minha mente, né, ele está no mundo. É inegável que ele esteja presente, né, porque se a minha mente inventou o mundo e Deus está em minha mente, de alguma maneira Deus está aqui, né, porque ele não saiu da minha mente. Ele é tão, assim, ele deu tanto a seu filho que seu filho pode até criar um mundo. Pois é, e inventamos, né? Inventamos isso mesmo, pode né, inventar Gustavo? um mundo. Pois é. E aí ele fala que isso é impossível, assim, do filho deixar, da nossa mente deixar a fonte, né, que é o pai, isso é impossível porque a mente pertence ao espírito que Deus criou, e é, portanto, eterno. Então, a mente, ela, né, separada ou não separada, ela é eterna, mas um dia ela vai se lembrar de que ela é íntegra, né? A nossa mente vai se lembrar de que é íntegra, já se lembrou, inclusive, já só. Que assim, mesmo a nossa mente estando equivocada, ela não vai mudar a fonte é o pai. Não, a fonte é o pai. A gente está aqui brincando de historinhas, tudo, de besteirinhas, mas a nossa fonte é a mesma, não tem como não ser, né? A gente está aqui numa brincadeira de mau gosto, na verdade. A gente não está... tomou a mente de Deus emprestada para fazer besteira. Gente, então vamos ler o parágrafo 6 e 7. Tudo bem? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, ele tá aqui entusiasmado. Será que a Valéria não quer falar nada? Está quietinha? E aqui a gente pode comentar, né? Então vamos lá, parágrafo 6. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tens que perceber alguma coisa com alguma coisa. Então ainda põe em itálico assim. Tens que perceber alguma coisa, em itálico, e com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento não necessita. A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, então te permite interpretar o corpo como tu mesmo, numa tentativa de escapar do conflito induzido por ti. O espírito que conhece não poderia ser reconciliado com essa perda de poder porque é incapaz de escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessivelmente inteiramente... Desculpa, gente. Isso faz com que o espírito seja quase inacessivelmente, inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. A verdade vai sempre vencer o erro desse modo. Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, Jesus falando, o conhecimento não faz nada. Não pode ser percebido como um atacante, mas não pode... Não. Pode ser percebido como atacante, mas não pode atacar, né, o conhecimento. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído.
Eu leio o 7 logo, gente? O que vocês acham? Vamos comentar aqui, né? Ele é bem grande, esse parágrafo. Olha, eu acho que o principal, eu acho que a principal coisa para que a gente consiga trabalhar realmente é essa desidentificação com o corpo, porque nós pensamos que somos o corpo. Acho que a gente só não pensa que é o corpo quando está, digamos, meditando, né? E está totalmente quieto e consegue acessar, né, Se a for luz. uma boa meditação. Se conseguir, né? Se conseguir É porque no instante santo a acessar gente a tem uma luz. experiência Se também, tiver assim, essa graça, imaterial, né? né? A gente tem uma experiência abstrata no instante santo. Exato, Então, são momentos em que a porque gente esquece que é o corpo, né? A gente se vê novamente como unidade nesse exato, momento. porque senão, enquanto nós acharmos que somos um corpo, como é que a gente vai conseguir realmente se sentir espírito? Tem que fazer essa escolha, né? Então, Jesus, mais no final do livro, das lições, se não me engano, ele fala: a essa altura você já deve ter tomado algumas conclusões de como se comunicar com o Espírito Santo, ou seja, meditar, né? Ele está falando, é meditar, porque meditar é parar, se aquieta tudo, aquieta, não precisa nenhuma regra, só aquieta, né? E procura o Espírito Santo, procura a luz, para que você não se identifique com o corpo, né? Lembrar que o corpo ele é um dispositivo móvel, né, que a mente criou para poder perceber, né? E aí, como ela não sabia quem ela era, né, como aqui nesse modelozão, essa pessoa que não sabe quem é, né, eu não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde que eu vim, ela elegeu o corpo como sendo ela própria, como sendo a sua identidade. Então, o corpo ele cumpre essa função, ele é a identidade da mente separada, né? Então, cada um de nós representa a mente separada. Então, por isso que a gente investe tanto no autoconceito, porque nós somos aqui a prova de que somos separados, né, que há separação, e também somos a defesa contra o desfazer da separação. Então, é muita expectativa em cima desse corpo-mente, né, dessa identidade-corpo que nós somos, desse autoconceito. E, na verdade, ele foi inventado, né, feito, né, para cumprir a percepção, a função da percepção da mente. Ela precisava perceber, precisava de algo, né, de um sensor que permitisse a percepção. E aí ela fez o corpo para isso. Você vê que ele fala assim no 7, a verdade, né, sempre vai vencer o erro. Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada, né? Conhecimento é justamente não fazer. Conhecimento é só na mente com Deus, né? E a verdade sempre vai prevalecer, por mais que o corpo, por mais que o ego acredite que a nossa mente está num corpo, que nós somos um corpo, a verdade sempre vai prevalecer. Como Jesus fala, levou milhões de anos para a gente acreditar no mundo. Vai provavelmente levar mais milhões e milhões de anos para a gente desacreditar no mundo. A forma mais rápida que a gente pode ter é entregar para o Espírito Santo, economizar esse tempo para a gente. Mas que a verdade vai prevalecer, vai. Ela não saiu da nossa mente, né? E E a se a gente. verdade é, né? A Ela verdade é. é como Deus é. E a gente vai treinando e os conflitos vão indo embora. A gente se identifica com o corpo, digamos, aparentemente tem uma recaída, mas daqui a pouco a gente lembra de novo de Deus. Então, você vê que é uma escada de oração, vai subindo, a mente vai subindo, se identificando cada vez mais com Deus. Parece que a gente está retrocedendo, mas não está retrocedendo, não. Só que está demorando. Então,
Então, quanto mais a gente se entrega, mais rápido. É uma busca totalmente infrutífera, né? Que você sai procurando o que você já é. Parece aquela brincadeira de chicotinho queimado. Está procurando o que já é. E cada irmão está reforçando o que a gente é, né? Reafirmando, né? Fazendo de conta que não está vendo. Né? Faz de conta que não está vendo. Boa. É isso mesmo. Uma vez eu li um livro sobre os manuscritos de um monge católico na Europa, lá em cima daquelas montanhas geladas. E ele diz: até quando você vai resistir a que seu corpo se torne um paraíso ambulante? Olha. Ele teve uma percepção bem invertida mesmo. Sim. E aí ele fala aqui na linha 6, né, do parágrafo 6. Daí em diante, quando a mente se identifica com o corpo, né, e elege o corpo como seu dispositivo, daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. Então, o espírito seria essa ameaça ao desfazer da ilusão, né, que é a escuridão. Mas ele fala, a verdade vai sempre vencer o erro desse modo, né, desfazendo a escuridão. A verdade vai sempre vencer o medo porque ela desfaz a escuridão. Porque não que ela haja para desfazer, como ele fala em seguida, né? Que a verdade, o conhecimento não faz nada, ele não age. Quem age é o ego, né? O conhecimento não age, ele é. Então, a verdade, ela vai vencer o erro por ser a verdade. Porque a mente vai acordando e vai se abrindo para a verdade. E é assim que a verdade vai vencendo o erro, porque o erro vai sendo desfeito. Né? Na hora que a verdade ela entra, o erro é desfeito. Então, é dessa maneira. Sem uma ação, né, da verdade, ou uma ação do conhecimento, isso não existe. Se o ego olhar para a luz, ele desaparece encandeado. Como é que é? Verdade. É como a mariposa, né? Quando ela é atraída para a luz, ela queima as asinhas, né? E ele fala que a última frase, né, o conhecimento sempre pode... na linha 10, na última frase. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Não, porque é feito por Deus, né? Ninguém tem poder para destruir. Está feito. Podemos ler o 7 ou alguém quer fazer mais algum comentário? Não, estava refletindo aqui, lembrando. Tá, então esperar você aqui. Não, pode ir, eu só estava lembrando da experiência, né? Estava refletindo o que trouxe de conhecimento ou não, como é. Só estava as elucubrações da mente. Não quer compartilhar com a gente, não? Não, é que, na verdade, assim, tanta teoria, né, que Jesus colocou para que em algum momento cada um de nós desperte em alguma parte dessa teoria, né, daqui do livro, porque é absolutamente simples ir para Deus, é absolutamente simples, né? Basta você querer se entregar e a coisa acontece sem quase todos esses passos que a gente está lendo. É assim no instante santo, desde que você se entregue mesmo. Entende? De repente, nem precisa toda essa caminhada. Se fizer a entrega mesmo, se jogar para ele, nem precisa de todos esses passos, né? Esses passos são necessários para as nossas mentes que são inquietas e, como Jesus fala, indisciplinadas, mas se a gente se joga mesmo para o Espírito Santo, é o único caminho, é o único. Se joga e fala, eu só quero a Deus e quer mesmo, todos esses passos são economizados e a gente está diante.
Olha, por um exemplo, É verdade, Jane. Eu estava realmente também pensando assim, eu estava antes de que a gente começar a gravar, a gente vai tendo as respostas, só que a gente é, porque a mente é imediatista, ela pensa que tem que ter a resposta exatamente no momento que pergunta. Só que daqui a pouco aparece lá adiante que a resposta já foi dada. Então, se a gente confiar que realmente a resposta vem, apenas é ficar percebendo que elas são dadas. E aí é bem o que tu está dizendo. Realmente não precisa sequer essa trajetória. Não, é um A instante. investigação é que a gente fica aqui se divertindo, né? Isso. Sobre essas que está escrito É. e tal, mas o É. que vai acontecendo simplesmente é um instante atrás do outro que vem com respostas. Basta a gente Isso. querer ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? eu Isso. estou me lembrando aqui Jesus. do A salvação veio nesse instante santo. o David Hoffmeister, ele se entregou totalmente também, ele se rendeu rapidamente, né, assim, em termos do tempo nosso aqui, né? Sim, sim. Porque ele fez o livro de exercício uma única vez, mas ele fez exatamente como foi orientado. Ele estudou o livro, o texto, ele estudou verdadeiramente o livro, o texto, fez o livro de exercício exatamente como foi orientado e viu, né? E viu, porque ele se entregou, ele se abriu completamente para Jesus, ele entregou tudo, Entregou. né? Tudo. Então, está lá ajudando Jesus, né? Hoje de manhã Nos ajudando. eu assisti um videozinho que apareceu no meu YouTube do The Work of the Byron Katie, né? O trabalho da Byron Katie, e era sobre uma mãe desesperada com a questão de dela estar em sofrimento, né? Por uma questão pessoal e tal, com o filho. E quando termina que ela, assim, eu pensei, meu Deus, ela não, a pessoa não vai entender, porque eu estava agoniada também naquele momento, e daqui a pouco deu assim uma chave, que ela percebeu, e aí quando a Byron estava terminando, ela disse assim para a mulher, eu ia falar para você, Deus te abençoe, mas até isso ele já fez, é só a gente precisar, é só a gente acreditar. É isso mesmo. A bênção está aqui o tempo todo, né? A bênção está o tempo todo. A gente tem que estar presente para colher essa bênção, mas ela está aqui o tempo todo. Não dá para sentir isso para agora? Receber. Não dá? Dá para sentir isso agora. Eu não agora. tem distância, não tem espaço. Não dá para sentir o amor de Deus agora? Dá? Agora, nesse momento. Só querer, né? Está aqui, está em nós, é a fonte. É agora, né? Que é sempre. E aí, nesse momento agora, eu não preciso de nada, fazer nada. Eu tô, né? Eu tô dizendo, em nós, né? Tá sentindo Deus agora. Você não precisa coisas. nem pensar. Não. Nem deve. Talvez a arte do pensamento seja não pensar. Agora, inevitavelmente, sente o amor, sente, né? É. Essa alegria, esse amor. É isso, E isso nós comungamos, é igual em todos. Só que às vezes está latente, às vezes está agora sentindo. É experimentar Deus. Né? E Deus cala, né? Quando a gente sente Deus, a gente fica sem palavras, né? A gente se cala. Exato, e justo o que ela estava dizendo, né? O sofrimento é só pelo que se pensa em relação ao passado, né? Porque o curso diz, eu só vejo o passado. Ela disse assim, esse sofrimento é real? Né? Ela ia perguntando. Agora, ela diz, quando eu penso.
Tá, mas isso Mas são... não vi água embaixo de passou. sua, mas onde é que tá a maquiagem? Ela disse, é a memória que me faz sofrer. Ela disse, Não, diga que eu isso é quero. real? Gente, tem uma fala dupla aí. Ela não gostava. Isso é real? Não é, ela disse, isso é apenas uma memória. Então, a memória é imaginária, sim. Memória é uma imaginação. Agora, você tá aí, tá quentinha, tem um teto, tem paredes, tá com frio, tá, né? Foi dizendo para ela nesse momento presente. Daí ela começou a se dar conta, assim, agora não me falta nada. Exato. Você Agora. vê, a lição de hoje é que eu não vejo o passado do meu irmão. É a cura, né? Se eu não vejo do meu irmão, eu não posso ver o meu também. Sem passado, a gente está em paz. Sem Sim, passado, nós completamente em estamos paz, em não tem paz. culpa. Sem passado não há culpa, né? Nem medo. Vou ler o 7, gente. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Aí Jesus fala, eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro por conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à vontade de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Abre aspas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Fecha aspas. Deveria ser, entre aspas. Todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Uma Por subidinha, conseguinte, por favor. Só um tiquinho. Deu, obrigada. por conseguinte, estou na linha 13, já, por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos, entre aspas, simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz. E essa é a tua realidade. A paz é a tua realidade. Olha, você vê que na frase acho que 4, ele fala assim, como um homem, Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigi o erro de baixo para cima. Então, isso daí é algo que nós precisamos aprender mesmo fazer. Ele trouxe o mundo e levou para ser corrigido para o Espírito Santo. Ele não trouxe o Espírito Santo, ele não trouxe o céu aqui para baixo, que é o que a gente faz. A gente está tentando fazer com que o Espírito Santo corrija o tempo todo o que nós estamos vendo. A gente quer que corrija a percepção, que troque 6 por meia dúzia, porque aqui na percepção, se trocar alguma coisa, vai ser 6 por meia dúzia. Então, ele fala, eu aprendi a dar os erros de baixo para cima, ou seja, eu peguei tudo aqui do mundo e entreguei ao Espírito Santo, que é o que ele pede para a gente fazer, entregar para ele, não pedir para ele vir corrigir, né? É isso que muda, isso é que muda, não é corrigir aqui a percepção, é entregar a percepção, porque se a percepção ela sai de um pensamento da nossa mente, só pode ser corrigida na nossa mente, só que com o Espírito Santo. Não vai, é o que o Gustavo fala, o negócio é lá no projetor, tá na nossa mente, né? É nós que projetamos, né? Eu E acho ele que fala que a na lição 6, de hoje que ele Na fala 6. que nossa mente deixa de ser um, um, um projetor para ser um perceptor. Um perceptor.
mas só Ela deixa de percebendo. ser um criador para ser um perceptor. É como se a consciência tivesse consciência dela mesma, ser consciente da consciência. Como diz aqui no princípio desse texto que a gente está lendo, diz É, que a separação foi, a consciência foi o momento da separação, né? Então, a unidade seria você ser consciente dessa consciência da separação. Então, você vê, mas desconsidera. é, Porque a consciência, no nível do conhecimento, não existe consciência. Consciência é do não, nível da percepção. é, E eu estava imaginando isso hoje, como é que seria, né? Então, a gente tem os termos aqui, expansão da consciência. Então, às vezes, a consciência, quando você está muito distraído, a sua consciência está muito focada no mínimo, né? No fragmento, no menor fragmento. Então, à medida que você vai expandindo a consciência, ela vai aceitando o abstrato. Então, ela vai desapegando da forma e aceitando o abstrato. Chega um ponto que ela aceita o abstrato completamente, então a consciência se desfaz aí, porque aí você já está no conhecimento. A consciência só tem dois neurônios, Tico e Teco. Sim. E uma frase, aqui na frase 6, que é muito importante, né, que ele sempre reforça isso, a gente unir a nossa vontade à vontade do Pai. Ele fala, unindo a minha vontade com a do meu Criador, não sei se está aparecendo aqui, tá, unindo a minha tá. vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real, do propósito real do Espírito. Então, Agora, olha a outra frase que ele se você deu. identificou completamente como espírito. A Sim. identidade do corpo, sabe, se desfez completamente. Ele fala, eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu as trouxeres à minha orientação. É aquilo que você É o estava que falando, ele Jane. fez. Ele pegou o Levar a erro escuridão à luz. de Né? baixo para cima, Isso aí, de exatamente, para o baixo para Espírito cima. Santo. É que ele não pode corrigir, né? Ele não pode fazer, ele não vai corrigir, mas ele vai apagar essas percepções equivocadas que estão originadas no nosso passado, Até na porque se ele nossa for mente. corrigir, a gente vai inventar outras. Por isso que é a gente que tem que corrigir, para a gente poder parar de Isso inventar mesmo. É isso mesmo. escuridão, né? Percepção equivocada. É aquilo que eu falei logo depois da revelação, né? Naqueles 6 meses de estado de graça, eu não queria julgar nada. Nada. Eu não Mente queria nem limpa. pensar, porque eu sabia que eu ia sair daquele estado. É isso. Se você julgar, você já se separou, né? Então eu sabia, eu não queria. Mas chegou no momento que eu julguei, então. E olha a frase hoje, apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Olha só, gente, Só apenas as isso, percepções só equivocadas. isso, só isso. Sem elas, só escolhes com E certeza. vamos escolher com certeza. O nosso caminho é escolher com certeza. Escolher Jesus com certeza. escolhia só com certeza. Ele falou: o que eu fiz, tu podes fazer e muito mais. Então a gente vai poder escolher com certeza. Ou seja, na linha certa com o Espírito Santo. E na linha 11 ele falou, não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Ele é nosso guia, né? Então ele nos Guia, ajuda a entrega escolher para ele certo. tudo, o que vai fazer, o que não vai, o que está pensando. Entrega tudo. Passa para o banco de carona. É, Deixa ele é, conduzir. Deixa quem é. sabe, né? Deixa dar direção para quem sabe. Agora, no 12 é importante, aquela coisa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não tem nada disso. Todos somos escolhidos. A questão é quem é que quer ouvir. Quando? Mais cedo ou mais tarde, porque todos somos chamados. Não, e Todos. tem outros que falam assim, não, nós somos os escolhidos, como se a gente fosse os eleitos de Deus. Então, Não, todos todos são é o ego chamados. separando, né? Ele escolheu todos de olhos fechados. É o ego. Não, ele chamou todo mundo, né? Chamou geral. Somos Aí especiais. o chamado, né? Mas todos vão escutar o chamado no final das contas. Uns escutam antes, Sim. né, mais rápido, mas todos nós já Então, escutamos. o curso acelera. É isso E que é o assim curso que a faz. gente deve olhar para nosso irmão, né? Exato.
indiscriminadamente. A gente só consegue ser feliz quando não olha diferenças. E essa frase, ama teu próximo como a ti mesmo, a gente olhar para ela com cuidado. Não ama teu próximo a ti mesmo, não como você é identidade corpo, não é por aí, porque senão você não vai amar seu próximo. Se você estiver com a mente identificada com o corpo, você não vai amá-lo, você vai senti-lo como uma ameaça, porque ele vai ser um estranho para você. Olha, ama o teu próximo a ti mesmo, como reconhecendo que você é um filho de Deus, e o teu próximo é um filho de Deus como você, é um só filho de Deus. Isso é amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha, só desculpa interromper, Ana. A Valéria está falando aqui, deixou um recadinho. Pessoal, é maravilhoso ouvir vocês. Estou muito no início com o 100. Estou me familiarizando com as leituras e comentários. Entre parênteses, sempre me sinto iniciante, sem confiança para interagir e comentar algo no momento. O que fica claro para mim é a sensação de que tudo já é conhecido, mas não sei falar sobre o que já, entre aspas, conheço. Mas uma questão que fica também é sobre como escolher, como saber que está entregue, como saber que não está no ego. Tudo sobre o ego é ilusão, está mais claro, mas como fazer diferente? Como desidentificar? Como fazer o inverso de tudo que está no ego? Então, ela deixou umas questões para nós. Obrigada, Valéria, por ter deixado essas questões. Como identificar, como escolher? Ela está perguntando. Desidentificar. Desidentificar. Alguém quer responder para ela? No meu processo é bem lento, viu? É uma desidentificação em instantes, em instantes, em instantes. E é gostoso o processo. Na verdade, a desidentificação do corpo é a experiência como espírito. É pela experiência que a gente vai desidentificar. Enquanto a gente está aceitando essa identidade corpo, a gente está deslocado do espírito, ela está abafando a nossa real identidade, que é o espírito. Então, a gente precisa ceder ao espírito, para a gente possa experimentá-lo e sentir o que é viver em espírito. Aí a gente vai desvalorizar essa identidade corpo, do jeito que nós valorizamos, né? Então, para a gente vai ser o espírito, vai ser a verdade. E isso que a gente está experimentando aqui como real, a gente vai perceber que não tem esse significado que a gente dá a isso, né, como ilusão, que a gente considera real. Aí Jesus fala aqui na linha 6. Só um pouquinho, Ana, só um instantinho, para dar tempo de responder para a Valéria, só um minutinho, para ela não ficar na dúvida, assim, não ficar... Valéria, um dos grandes professores do curso Milagres, né, foi considerado assim o Ken Wapnick, ele dizia para que sugeria que a gente fosse normal, agisse aqui no mundo normal, né? Não tentar ser diferente, porque senão parece que a gente vai ficar buscando ser espiritualizado e vai esquecendo da nossa situação aqui. E, na realidade, eu diria assim, que fica mais fácil se a gente for entregando tudo aqui do mundo, todas as nossas habilidades, nosso trabalho, nossas coisas ao Espírito Santo ou Jesus, como você se sente mais familiarizada. E pedindo a Jesus que use cada coisa sua do dia a dia, do que você faz, porque fica mais fácil, porque a gente vai largando a responsabilidade, a bola toda na mão dele. E ele vai fazendo isso por nós, Jesus, o Espírito Santo. E assim, e de uma forma bem gentil, vai indo aos poucos, sabe? Ninguém aqui no grupo está espiritualizada a tal ponto de ignorar as experiências aqui. Isso, como você está falando aqui, de forma natural. Isso mesmo, Valéria. É um processo e também, assim, aqui é um grupo, né, tentando unir as ideias, né, tentando ser útil, Espírito Santo, isso, sendo espontâneo, que você falou. Mas a experiência com Jesus é individual. Então, cada um tem o seu processo. Né? Aqui a gente dá exemplos, mas cada um tem o seu processo. Então, é pegar leve mesmo. A gente aqui às vezes pega pesado, mas é brincadeira mesmo.
E porque a gente sabe que tá todo mundo vai chegar todo mundo no mesmo ponto e tá todo mundo no mesmo barco, tá? E você pode perguntar à vontade, a gente tem o grupo da Escola Estante Santo no WhatsApp, acho que tem outro grupo que a Ana faz parte, não sei, a Márcia, o Gustavo, para você fazer as perguntas e a gente, no que puder, ajudar, tá bom? Só não fica com as dúvidas só para você. Obrigada, pelo menos da minha parte é isso. Tá Ô, bom. Valéria, o que eu tenho para dizer também para Valéria é assim, ó, quando tu tiver dúvida, tu pergunta para a gente, porque daí tu fica só com a metade da dúvida, a outra metade tu passa para nós, entendeu? Cada um, cada um Perfeito. metade, aí tu divide ela e fica meio É, olhando com todo mundo. isso aí, isso aí. E, na Boa. verdade, a hora que a gente tiver todas essas respostas aí, que são as mesmas que o nosso ego faz, não é só o seu privilégio, não. É a gente também. Só que a gente vai oscilando. Às vezes a gente vai pensando, não, é por aqui, não, eu vou por ali. É meio que tentativa e erro, né? Que a gente vai tentando assim entender Uhum. como é que funciona, como é que funciona esse ego da gente, que no fundo parece que o curso está pedindo só para integrar tudo numa coisa só, porque tudo é a mente de Deus. Então, isso é muito difícil da gente aceitar, porque a gente coloca como se fosse duas o tempo inteiro. Não, quero sair daqui para ir para cá. Não, eu tenho que eu tenho que deixar isso aqui para ir para cá, mas na verdade parece ser tudo uma coisa só, uma integração. Então, assim que a gente sentir isso, tudo que não for interessante vai desaparecer. Por isso que esse trabalho todo tem que ser feito apenas com a mente na percepção, mas na percepção correta para que o conhecimento venha, né? E meio que tirando o foco dos dramas que a gente vive, né? Eu, pelo menos, tenho feito assim, mas eu estou escorregando na banana o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E uma hora dessa acho que a gente vai entender todo mundo junto isso, assim, que nem a Giane fala, cada um tem seu momento, mas o entendimento já está aí, é só que nem tu falou ali no começo, né? Parece que parece que tudo já é conhecido, porque né? Uhum. A gente está aqui num processo de lembrança, né? Porque a gente está numa amnésia profunda e a gente está beliscando, né? Então, obrigada que tu está fazendo esse questionamento que ajuda a gente também a ir É lembrando. mesmo. Verdade. É legal, legal essa analogia da casca de banana, né? A nossa experiência de cada um, o chão está coberto de casca de banana, a gente patina. E, e, é- e você termina rindo, né, da queda. Você está escolhendo, caindo, escolhendo, caindo, escolhendo, caindo, escolhendo, o dia todo. Uhum. Bom, acho que é isso, né, gente? Essa última frase fecha, né? Com chave de É, ouro, né? Deus só te conhece em voz. E essa é a tua realidade. Tudo bem, gente? Deus só te Pronto. conhece em paz, e essa é a tua realidade. E ponto. E ponto. Fecha a conta e passa a régua. Bom, se acabou, vou fazer o encerramento, então. Tudo Bom, bem? então vamos, né, fazer o encerramento. Ok. Então, vamos fazer um agradecimento aqui a Jesus, né? Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco. Amém. Obrigada, Valéria, pela sua presença.
Obrigada, amores. Um abração, Bom, gente, estar junto aqui. Obrigada. Muito bom. um abração em todos. Até lá, até a próxima. Obrigada, Valéria. É, Muito bom a gente estar aqui, né? A gente se abastece essa semana. Boa noite Juntinho. para todos, Juntinho. gente. Obrigada pela presença, né? Nem que seja depois, remotamente, né, vendo o vídeo. Márcia, agora vamos trocar as imagens.